Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, hoje com um tema, Forças de Segurança e Participação Democrática. E para conversar esse tema, que eu acho que é muito específico, muito especial, nós convidamos ele que é formado em Direito, mestre em Direitos Humanos, doutorando em Direitos Humanos, também policial militar da Reserva e policial rodoviário federal Fabrício Rosa. Seja muito bem-vindo, mestre Fabrício, doutor Fabrício, meu amigo Fabrício Rosa. Giovanni, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você, estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão importante. Eu trabalho na polícia há 21 anos e um sonho de vida e de projeto de segurança pública e de cidadania para o país, com certeza passa por esse tema. É de fato fazer uma polícia para o povo, uma polícia do povo, uma polícia onde haja uma via de mão dupla, onde o povo participe da formação das políticas em segurança pública e onde os policiais também possam dialogar com a sociedade sobre essa discussão. Então, muito obrigado pelo convite. Fabrício, é sempre bom a gente repetir isso, que apesar de ser um policial da Reserva, um policial da ativa da Polícia Rodoviária Federal, o Fabrício está aqui como cidadão, como jurista, né? Inclusive, nós fazemos parte de um grupo progressista, né, de juristas pela democracia, da onde nós temos aí algum contato. E, nesse momento, é assim, como cidadão, a sua forma, as suas convicções pessoais, que ele se manifesta aqui hoje. Fabrício, vamos conversar? Vamos sim. Primeiro, eu queria, dos temas que nós separamos, entender um pouco como é que funciona essa construção das forças de segurança, forças armadas. Você pode ajudar que o nosso telespectador entenda como é que é construído essa ideia no nosso país? Bem, Giovanni, é importante que a gente entenda que no Brasil nós temos uma pluralidade de instituições de segurança pública. Nós, servidores da segurança pública, somos quase 1 milhão de servidores. Há uma presença muito grande também da segurança privada. São mais de 3 mil trabalhadores da segurança privada que fizeram curso, sendo que 700 mil estão empregados. A Polícia Militar é a maior força de segurança pública do Brasil, mais ou menos 600 mil policiais militares. A segunda maior força são as guardas municipais, que são uma espécie de polícias municipais, mais de 200 mil guardas municipais no Brasil. Depois a terceira força, a Polícia Civil, 150 mil policiais civis. As polícias federais aparecem muito, mas nós somos poucos. Somando Polícia Federal com Polícia Rodoviária Federal, em torno de 20 mil agentes. Somente? 20 mil agentes. Aqui em Goiás são 400 PRFs e mais ou menos 500 policiais federais. Posso fazer um comentário? Pode. A diferença do trabalho com inteligência e tecnologia, né? Porque hoje a Polícia Federal trabalha essencialmente com inteligência e tecnologia. Eu acho que o tema, a competência de trabalho da Polícia Federal, que são crimes políticos, são crimes que de fato estão ligados à investigação de algo bastante profundo, a política, que tem a ver com a política nacional, e os locais de controle da Polícia Rodoviária Federal, que são locais de grande interesse da União. Então, acho que a competência dá conta disso. Mas é importante você que está nos assistindo entender. Nós temos um modelo de polícia absolutamente ultrapassado. No mundo ocidental existem 2 modelos de polícia. Um vem da Inglaterra e outro vem da França. O modelo francês é o modelo brasileiro hoje. O modelo francês foi espraiado pelo mundo no século XIX. A família real trouxe esse modelo para o Brasil. É um modelo onde nós temos uma polícia ostensiva separado de uma polícia investigativa. Esse modelo denuncia um pouco do fracasso da segurança pública do nosso país. Na Inglaterra é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos, existem mais de 17 mil instituições policiais, 17 mil corporações policiais. Todas elas são civis. Todas as polícias dos Estados Unidos são civis. Todas elas fazem o que nós chamamos de ciclo completo. O que é isso? A mesma polícia que está na rua, quando acontece alguma coisa na sua competência, ela vai investigar aquele crime da sua competência. Então, se tem um crime na floresta, a Polícia Florestal tem um braço que vai investigar aquele crime. Se acontece um crime tributário, a polícia tributária vai investigar os crimes da sua competência. Um crime rodoviário, a polícia rodoviária vai investigar os crimes da sua competência. Bem, o que eu estou querendo dizer? Que no modelo anglo-saxão nós temos polícias desmilitarizadas, todas são civis. Não há polícia militar no modelo anglo-saxão.
Segundo, que faz isso que a gente está chamando de ciclo completo, que é o contrário do Brasil, eu já explico, e é uma polícia de carreira única, onde os agentes vão subindo, é um soldado, vai subindo até chegar no topo. Pode ser um delegado, pode ser um coronel, na nossa visão aqui. E o terceiro e mais importante, que tem a ver com que tem a ver com a sua pergunta, a participação da sociedade. A polícia tem uma profunda participação em controle social. Os xerifes nos Estados Unidos são eleitos pelo povo. Um policial, quando se candidata para ser policial, existe um conselho da comunidade que vai entrevistar esse policial. Várias polícias pelo mundo, no Japão, na Inglaterra, várias polícias, existe um conselho que coordena as atividades dessa polícia, um conselho da comunidade. Então, a Constituição de 88, ela deu conta de criar, por exemplo, um Conselho Municipal, Estadual e Federal de Educação, que é deliberativo, de saúde, que é deliberativo, mas no Brasil nós não tivemos nenhum tipo de discussão da presença da participação popular na segurança pública. Então, isso vai resultar no que a gente está vivendo hoje. Uma polícia deslocada, especialmente a polícia militar, deslocada da realidade do povo. Eu gostaria que você explicasse, porque você prometeu explicar um pouco como funciona o Brasil, né? A estrutura da formação desde o início até a carreira do policial militar. Mas eu queria que você só fizesse uma pincelada um pouco da polícia do Japão. Parece que o Japão tem uma estrutura, a criminalidade é diferente daqui do Brasil, mas parece que é algo que parece que funciona bem no relacionamento com a comunidade. O que há de diferente da polícia do Japão, isso que eu falei, as polícias também lá são civis, apesar de uma estética, porque eles são muito ligados às artes marciais, mas as polícias são todas civis, independente de usar nome, sargento, tenente, no Canadá, Estados Unidos é igual, mas são polícias civis, com bastante controle e participação popular, e ali é um dos berços da chamada polícia comunitária, o que eles chamam de kobatsu. São as polícias comunitárias. O policial tem que morar no bairro que ele está, ele é muito interligado às atividades locais, ele conversa com os comerciantes, ele tenta dialogar, mediar conflitos, resolver os problemas locais da sua própria comunidade. Então o policial é um agente do bairro que se coloca nesse lugar de proteção da sua comunidade local. Então é um agente local que se ergue para proteger a sua própria comunidade. É a comunidade falando, eu quero ser protegida por meio dessas pessoas aqui. Então é esse olhar diferente de polícia. Fabrício, você traz que foi no século XIX que nós tivemos esse modelo francês, mas você cita também que esse formato de polícia, esse embrião de polícia, você não citou assim, eu estou pegando uma licença para chamar de esse embrião, veio com Dom João VI em 1808, né, que é importante que você saiba que não veio só a polícia, veio todo o exército, veio todos os cartórios, veio toda a Casa da Moeda, com as prensas e toda a estrutura da riqueza, praticamente toda a estrutura pública portuguesa veio com Dom João VI para cá. Eles deixaram totalmente esvaziado Portugal. Pois bem, que modelo de polícia que chega com Dom João VI? Bem, por que a gente está falando aqui de história? Eu acho que é importante você que está em casa entender. Porque nós estamos falando que em 2021 nós vivemos a herança de tudo isso, a herança desse modelo, que é um modelo autoritário. A polícia que é criada em 1808 no Rio de Janeiro e depois se espraia pelo Brasil, em 1831 há uma autorização para a criação das polícias no Brasil todo, as forças estaduais. Por quê? Porque naquela década de 1830, muitas revoltas aconteciam. Nós estávamos vivendo um momento onde Dom Pedro I tinha ido embora, Dom Pedro II tinha ficado criança, e muitas revoltas tinham acontecido. Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Cabanagem. Então há uma autorização para se criar mini-exércitos para debelar conflitos populares, em busca de terra, em busca de casa, em busca de moradia, em busca de direitos. Enfim, nós estamos falando dessa história para dizer que nós temos uma semente de uma polícia autoritária, de uma polícia que é do Estado, quando deveria ser do povo. A polícia tem que ser do povo. A gente viu um caso recente, ano passado, lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. Um caso grave de racismo que levou à morte do George Floyd. George Floyd apenas denuncia um racismo estrutural naquela cidade. A própria cidade destituiu a polícia. Aquela polícia de Minneapolis não existe mais. Criaram uma nova polícia. Lá a Câmara de Vereadores tem esse poder. Eu não estou sugerindo que isso deveria ser feito aqui no Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós deveríamos ter um controle muito maior sobre as nossas instituições de segurança pública.
O que deriva dessa história e desse modelo, e que é aprofundado nas ditaduras, tanto a de Vargas quanto a ditadura de 64, é uma militarização profunda, um autoritarismo profundo, o uso de técnicas internacionais de tortura, por exemplo, a Escola das Américas, onde oficiais brasileiros, de polícia militar inclusive, eram treinados por oficiais estrangeiros para torturar pessoas e não deixar marcas. Enfim, o que a gente tem é um arcabouço normativo e estrutural que faz da polícia não uma amiga do povo. E é isso que deveria ser. Polícia, segurança é sinônimo de proteção, é sinônimo de defesa. As pessoas deveriam se sentir protegidas quando a polícia está perto. Mas muitas pessoas têm medo quando chegam perto da polícia. Mas essa não deveria ser a sensação normal. Fabrício, eu acho importante fazermos um recorte aqui. Quando você traz essa percepção e esses contextos históricos, existe um levante social questionando a posição do Estado, seja ele o Estado monárquico, seja ele o Estado presidencial, já dentro da República, mas existe um levante que é totalmente social e, em tese, descontrolado, porque é social, ele emerge do povo. E a função desse mini-exército estadual é conter. Essa ideia de conter e controlar as massas, ela é precípua na Polícia Militar? Bem, primeiro eu quero saber se você concorda, se tem essa visão. Sim, porque a formação do policial é essa formação e, às vezes, em alguns elementos, é pior do que isso. Em muitos momentos é uma formação para a guerra, mas daqui a pouco eu falo disso. Em 1929, final dos anos 20, um presidente, o Washington Luiz, ele falava que a questão social é uma questão de polícia. E o que a gente vê 100 anos depois, especialmente no espectro bolsonarista de pensamento político, é ainda isso. É a crença de que a questão social, os problemas sociais que nós temos, não serão resolvidos por políticas públicas de educação, de moradia, de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, e sim serão resolvidos pelo punitivismo, pelo presídio, pelo encarceramento, pelo camburão, pela polícia. Então acaba que essa forma de compreender o mundo joga sobre os ombros dos policiais o desejo e o desejo de resolver os problemas que são políticos e sociais. Então essa forma de pensar punitivista, de achar que presídio vai resolver os nossos problemas, esvazia a competência dos políticos, esvazia as políticas públicas que nós deveríamos ter sido competentes em distribuir renda, em garantir educação, em garantir creche. 7 mil crianças em Goiânia não têm creche. Isso tem tudo a ver com a criminalidade que a gente vai viver daqui a pouco. 7 mil crianças, 100 mil famílias em Goiânia não têm moradia. 100 mil famílias não têm casa. Então nós precisamos resolver os nossos problemas políticos, estruturais, e não jogar nas costas dos policiais para que resolvam futuros problemas de criminalidade. Então a gente propõe uma inversão desse pensamento. A questão social não é uma questão de polícia. Mas devido ao fato de a nossa formação policial ser muito precária, os policiais eles fazem um curso, especialmente a Polícia Militar, fazem um curso baseado num tripé, que é 1/3 do tempo ficar marchando para lá e para cá, um tempo grande ficar detido, porque há uma punição muito grande se esqueceu um botão aberto, se não penteou o cabelo, ficar detido. Até 1/3 marchar, 1/3 ficar detido, e aprendendo questões militares, questões voltadas para a guerra. Mas nós precisamos discutir o país. Fabrício, só fazer um recorte. Você então analisa, primeiro, a questão da instrução militar, que é marchar, ordem unida e etc. Terceiro, sobre a questão da detenção. E o terceiro que eu não falei, ele ficando fazendo limpeza. Quando um profissional, e muitos talvez venham estudar na sua escola, quando um profissional ele vem para cá para estudar, ele quer ser um agente de segurança pública. Ele não quer ser um faxineiro. Então, assim, o que a gente percebe muito, eu fui policial militar, é que a formação militar, ela acredita que por meio dessa humilhação, e eles não vão entender como humilhação, mas por meio desse fazer, limpar banheiro, limpar quarto, eles acham que isso é uma preparação para a vida. Quando eu não acho que é isso. Eu acho que as pessoas que fazem limpeza são respeitáveis, mas existe uma formação para cada área. E o agente de segurança pública ele tem que ser formado tecnicamente. Ele tem que ser formado tecnicamente. Então o que a sociedade tem que fazer é invadir as academias de polícia e levar um pensamento técnico profissional. O agente de segurança pública tem que ser um profissional, tem que ser técnico. Ele tem que aprender ali defesa pessoal, tem que aprender também sociologia, a história do nosso país, tem que aprender a utilizar equipamentos
e ferramentas, armas de fogo, enfim. Tem que aprender várias questões. Mas o militarismo ele acaba incutindo no policial uma formação para a guerra, que é uma formação absolutamente hierarquizada. O policial militar ele vai acreditar que tem o coronel, o major, o capitão, o soldado, e ele está numa hierarquia de mundo, e aí o paisano é um paisano folgado, é um civil folgado que está abaixo dele, e ele vai olhar o mundo de maneira absolutamente hierarquizada. Então essa é uma formação para a guerra. Nós temos que destituir esse tipo de formação. É uma formação para a proteção das pessoas, para a segurança das pessoas, e não para uma guerra contra uma pessoa que é criada. E essa pessoa criada é, sobretudo, o jovem pobre, o jovem negro da periferia, é esse que é vítima da violência policial no nosso país. Fabrício, precioso demais, porque cada um desses detalhes que você está nos explicando ajuda que tanto eu quanto o internauta ou o telespectador possa entender principais temas de conflito que estão direto nas redes sociais em relação à nossa polícia. Eu quero saber de você duas coisas. A primeira sobre a forma dessa violência, a forma com a qual a polícia age de forma contundente quando ela tem que agir, mas uma pergunta anterior ainda. Você traz todo um espectro sobre controle social e essa servidão que a polícia tem em relação ao Estado, ao invés de servir a sociedade. Qual o embasamento histórico e social da polícia em relação ao racismo estrutural? Só que você vai responder isso no próximo bloco. Você permanece conosco, você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que faz! O Centro de Excelência CASAG foi a CASAG que fez! A valorização da advocacia do interior. É a CASAG que faz! O I-Restaurante. Foi a CASAG que fez! Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais! A modernização da subseção de Rio Verde. É a CASAG que faz! A modernização da subseção de Aparecida. É a CASAG que faz! A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da CASAG. Por isso, podemos fazer muito mais. A OAB com o trabalho da CASAG fez, faz e pode fazer muito mais! Se liga, Goiânia! Tem coisa boa na área. Tem asfalto novo chegando. Mais de 1.000 ruas estão sendo reconstruídas em mais de 68 bairros por toda a cidade. É asfalto de qualidade, que traz mais benefícios para você. E a Prefeitura faz nova sinalização para deixar o trânsito mais seguro. Aqui em Goiânia, obra iniciada é obra terminada. Prefeitura de Goiânia, trabalhando por você. Programa controverso, hoje com o tema Forças de Segurança e Participação Democrática, com o Fabrício Rosa. Fabrício, eu deixei duas perguntas no ar.
A primeira, eu quero que você responda sobre esse controle social, que é uma tendência da polícia brasileira, e como que isso se conecta com o racismo estrutural. Primeiro, eu preciso saber se você crê que existe um racismo estrutural. Sim. Bem, Giovanni, nós vivemos quase 4 séculos de escravidão no nosso país, onde um povo branco criminalizou, demonizou, destituiu de direitos um outro povo baseado nas suas características físicas. Baseado nessas características, criaram-se teorias científicas, filosóficas, eugenistas, querendo ligar essas características a um desvalor moral. O que é isso, falando de maneira mais simples? Querendo dizer que pessoas que portavam determinadas características eram menos dignas de direitos, eram mais antiéticas, eram mais burras, eram menores, eram ladras, eram fedidas, eram destituídas de se sentirem bonitas. Uma criança negra, até hoje, que se olha no espelho, ela vê alguém assim. Porque essa foi uma construção subjetiva e simbólica que nós vivemos durante quase 4 séculos e que ainda continuamos vivendo. O meu avô nasceu em 1904, era um cara branco dos olhos azuis e foi criado em um regime racista e nós continuamos vivendo no modelo racista. E esse modelo racista está presente em tudo, absolutamente em tudo. Na educação, na medida que a gente sabe muito sobre a Europa e pouco sobre a África. 52% da população é negra. Na cultura, na medida que desvaloriza-se a cultura africana e valoriza-se como superior à cultura europeia. Na religião, na medida que demoniza-se deuses e formas do sagrado de povos africanos. E também, claro, está presente na segurança pública, está presente na saúde. Existem pesquisas que dão conta que mulheres negras recebem menos anestesia, pesquisas científicas muito claras, menos anestesia que mulheres brancas, porque tem-se a crença que as mulheres negras são mais fortes, elas aguentariam melhor determinado tipo de cirurgia. Enfim, na segurança pública é claro que isso acontece também. Um carro com 2 jovens negros é abordado de maneira diferente de um carro com 2 jovens brancos. E isso acontece na segurança pública. Há uma filtragem social e racial no olhar de todos nós brasileiros e, por sua vez, no olhar dos policiais também. O policial vai abordar mais negros. Por sua vez, mais negros serão levados para o sistema de justiça criminal. Por sua vez, nos presídios, muito mais negros estarão presentes. Um policial abordará muito menos um branco, muito menos pessoas que vivem em condomínios fechados, no setor bueno, no setor marista. Então, claro que existe um racismo estrutural e é claro que isso precisa ser discutido contundentemente nas academias de polícia, nas gerências da polícia, na gestão das polícias, com a presença de movimentos sociais, com a presença de pessoas negras que experimentam essa realidade. Tem algum fator histórico que demonstra essa conexão do controle da polícia militar em relação à população escrava e depois naquela transição da população escrava para essa população liberta, de pretos libertos? Bem, é importante dizer que muitas vezes os capitães do mato, que na verdade as ordenações filipinas, manuelinas, falavam em capitães de estradas e assalto, mas que eram os capitães do mato, muitas vezes eram negros. Muitas vezes eram pessoas negras. E antes de existir uma polícia profissionalizada, próprios capitães do mato ou funcionários de senhores de engenho, nós tínhamos essas polícias privadas. Então, é claro que essa estrutura racializada, essa estrutura racista, ela se transfere também para o Estado e para essa formação policial que nós temos hoje. Então, sim, nós temos que enfrentar o racismo estrutural. Quando a gente fala que ele é estrutural, é porque ele está no nosso DNA, ele está no nosso comportamento, ele está dentro da segurança pública. Nós temos, sim, uma polícia que é racista, que trata de modo diferente jovens, pobres e pretos, que criminaliza o hip-hop do jovem preto, que está lá na Rua 3, em frente ao Grande Hotel, é abordado, é jogado na parede. Se for uma outra forma de cultura de jovens brancos ou de jovens ricos, ele será tratado de forma diferente pela polícia. A polícia exercita esse controle moral, que não deveria ser o papel da polícia, que exercita esse controle moral. Eu estava tentando lembrar o nome aqui, a rave, que acontece, que geralmente é de classe média alta, né? A gente não ouve falar, por exemplo, que houve invasão, são feitas também tem um controle. Em chácaras, mas geralmente tem um controle, mas a batalha de rap, o hip hop, as formas culturais de existência da comunidade negra do nosso país são muito mais controladas. A capoeira já foi crime no Brasil, o candomblé já foi crime,
Então, tudo isso, tudo que é da cultura negra já foi criminalizado e a polícia, no meu ponto de vista, de modo errôneo, foi utilizada como forma de controle social do Estado para com as populações pobres e populações negras. Isso precisa ser mudado urgentemente, porque a polícia é para garantir proteção, é para garantir segurança para todos, brancos e negros. A polícia consegue enxergar isso? Você, pelo relacionamento que você já percebeu, ela consegue enxergar ou ela tem condição de enxergar isso? A polícia precisa discutir essas questões. O fato é que, se não há o que a gente está chamando aqui de participação social, de democracia, de controle social, as polícias elas não se abrirão voluntariamente. A sociedade não discute, né? A sociedade não discute, não imagina discute. a polícia. A polícia discute muito pouco e a polícia militar menos ainda. A polícia militar, devido a esse formato militarizado, que, como você bem disse, o militarismo, a principal característica não é só a hierarquia e disciplina. A principal característica é a tentativa de padronizar as pessoas, é a tentativa de homogeneizar as pessoas, a tentativa de destruir as subjetividades. Não pode usar a cor do esmalte de determinado jeito, não pode usar o cabelo. Inclusive, não poder usar o cabelo de determinada forma é racismo. Por que determinadas expressões capilares são aceitas pela polícia e outras não são? Então, a reprodução da minha cultura não pode ser aceita pela polícia se eu sou negro. E eu já vi isso muito na polícia. Policiais que querem usar black, que querem usar de determinada forma, não é aceito. E não ser aceito é a reprodução de um pensamento europeu. Então, o formato europeu de cabelo ou de corpo ou de qualquer coisa é aceito, é o certo, é o correto. E o formato de outro jeito não é o correto. Isso vai desaguar na abordagem da pessoa negra de determinado cabelo. Esse vai ser muito mais abordado, com determinada tatuagem, com determinada roupa, porque essa é a leitura do suspeito. E aí o suspeito não é aquele que talvez está com a jaqueta grande, com várias coisas dentro. Eu falo, esse aí é suspeito. Ou que está com aquele veículo, um carro vermelho foi roubado. Então eu tenho que abordar vários carros vermelhos, porque passou na rede lá que é um carro vermelho. Então eu estou abordando um carro vermelho. Não, o suspeito é o que tem a tatuagem, é que tem o cabelo de determinada forma, porque existe uma construção simbólica racista que determina isso. Fabrício, eu estou agora concluindo essa primeira etapa do nosso bate-papo, que é essa ideia de apresentação dos temas, para depois a gente poder conversar sobre qual a nossa opinião pessoal sobre cada um deles. E eu queria conversar agora sobre o exercício legítimo da violência, legítimo no sentido da aplicação em fatos específicos pela polícia militar. Há muita discussão a esse respeito. Você poderia conversar um pouco conosco sobre isso? Claro, fica à vontade. Esse exercício da força, né? E aqui eu vou dar um exemplo. Nós percebemos, por exemplo, numa determinada invasão, à periferia, que ela entra com força total, havendo criminosos ali. Mas os líderes desses criminosos, também fortemente armados, quando estão em regiões de classe média alta ou até mesmo dos bairros elitistas, mais nobres, não há esse tipo de invasão, a menos que seja da Polícia Federal para crimes políticos e tributários, que chega realmente são aqueles aparatos. Você pode fazer um pouco dessa contextualização? Com certeza. Espaços da classe rica, especialmente condomínios fechados, são pouco violentados, são pouco atingidos pelo próprio Estado. O próprio Estado fiscaliza muito pouco os condomínios fechados aqui em Goiânia. E a forma de agir é muito diferente. O condomínio Vivendas da Barra teve uma operação que apreendeu 117 fuzis, que foi uma das maiores apreensões de fuzis da história. 117 fuzis. Não estou falando de um revólver 38, estou falando de um fuzil. E ninguém morreu. 117 fuzis foram presos num condomínio, num bairro nobre, no Rio de Janeiro, e ninguém morreu. Já no Jacarezinho, e aí não é só a Polícia Militar, a Polícia Civil também, que a operação foi feita pela Polícia Civil, no Jacarezinho 28 jovens foram mortos, 13 não eram investigados, porque viviam em uma comunidade pobre, em uma comunidade periférica, porque todos eram negros. Então é fato que a polícia age de maneira diferente. E aqui o que nós estamos querendo dizer, aí fica parecendo, esse cara é policial e é contra a polícia, não é isso. Na verdade, o que a gente está pregando é uma polícia que haja de maneira profissional, uma polícia que respeite as pessoas, uma polícia que não invada a casa das pessoas. Muitas vezes as polícias invadem a casa das pessoas. Se for um pobre, a casa pode ser invadida. É truculência, é pé na porta. Por que na casa de um rico isso não acontece?
quando, na verdade, os ricos roubam muitos recursos públicos e acabam perpetuando essa situação de pobreza, essa situação de abandono, de meninos que não têm acesso à merenda, que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao esporte. Enfim, o que nós estamos querendo é uma polícia profissional, é uma polícia respeitada, é uma polícia que haja com dignidade, mas que tenha consciência política do seu lugar na história, que não seja utilizada pelas elites, que não seja instrumentalizada pelas elites para manter o status quo do nosso país, que é o status quo da desigualdade, um país onde tem a pior distribuição de renda do mundo, um dos piores. Então, a polícia muitas vezes é utilizada nesse lugar, como uma continuidade do Capitão do Mato antigo. Posso fazer um comentário? Sim. Quem está acostumado a fazer obras sociais sabe que muitas vezes nessas regiões, e eu não estou falando lá no Rio de Janeiro, não, vamos falar aqui de Goiânia. A pessoa muito carente, num bairro muito carente, muitas vezes ela conta com o bandido local, porque há uma regra daquilo que se pode e aquilo que não se pode fazer. E muitas vezes esse bandido local, ou esse grupo de bandidos locais, eles ajudam a trazer uma certa ordem em relação a crimes hediondos. Essa realidade acontece e é trágico, porque muitas vezes é o bandido que faz o papel da guarda local. É ele que faz o papel daquela vigilância social que a sociedade... Você tem essa informação? Sim. E aí, complementando o que eu havia falado antes, eu acredito que nós precisamos fortalecer essa polícia democrática, essa polícia cidadã, porque o contrário disso é a milícia. E a milícia é isso que você está falando. Pessoas da sociedade, muitas vezes ex-policiais ou policiais que foram demitidos, tentando garantir a segurança e criando um Estado paralelo. Criando um Estado paralelo que disputa com o Estado oficial. Muitas vezes não, 100% quase, o recurso vem da criminalização de substâncias que foram colocadas na ilegalidade. Então, é preciso que a gente fortaleça o próprio Estado, inclusive as suas polícias, mais uma polícia cidadã e uma polícia democrática. Mas só fazendo um parênteses muito importante, esse Estado onde as sociedades, eu também trabalho com ação social, esse Estado, ele é fruto do capitalismo injusto, da nossa vida na injustiça capitalista com a qual todos nós estamos acostumados. As pessoas profundamente pobres, que são a metade do nosso país, a última PNAD do IBGE, ela dá conta que 105 milhões de brasileiros vivem com até R$450 por mês. A PNAD de 2019. Desses 105 milhões, 15 milhões vivem com até R$150 por mês. Então a metade dos brasileiros vivem com até R$450. Essa metade é profundamente pobre, que não tem dinheiro nem para enterrar o seu filho quando morre, para comprar um caixão, e ela vai se socorrer de onde tem recurso. Porque essa é a nossa imposição do mundo capitalista que nós vivemos. Ela vai se socorrer da igreja, ela vai socorrer das igrejas, os pastores vão ajudar essas famílias, as irmãs das igrejas, e vão socorrer do tráfico. Porque é ali que tem uma fonte de renda, já que o Estado é ausente. Então nós precisamos fazer um Estado presente. Agora vem a segunda parte do nosso bate-papo. Primeiro nós conversamos sobre essas forças de segurança. Sim. E agora vamos conversar sobre participação democrática. Sim. Como é possível que nós tenhamos uma polícia que tenha condição de receber a participação da sociedade ali dentro, e como você vê hoje essa participação da polícia, como ela está nas discussões políticas do país. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Trabalho é a marca da CASAG. Por isso, a grande maioria das conquistas e avanços da advocacia foi o trabalho da CASAG que fez e é o trabalho da CASAG sem parar que faz. É a CASAG que faz! O Centro de Excelência CASAG. Foi a CASAG que fez! A valorização da advocacia do interior. É a CASAG que faz! O I-Restaurante. Foi a CASAG que fez! Valorização do patrimônio da advocacia é a CASAG que faz. Fez, faz e pode fazer muito mais. A modernização da subseção de Rio Verde. É a CASAG que faz. A modernização da subseção de Aparecida. É a CASAG que faz. Ao ver com o trabalho da CASAG
Kazag fez, faz e pode fazer muito mais. Trabalhar sempre para garantir as conquistas, realizações e avanços da advocacia. Essa é a marca da Kazag. Por isso, podemos fazer muito mais. A OAB com o trabalho da Kazag fez, faz e pode fazer muito mais. Se liga, Goiânia, tem coisa boa na área. Tem asfalto novo chegando. Mais de 1.000 ruas estão sendo reconstruídas em mais de 68 bairros por toda a cidade. É asfalto de qualidade, que traz mais benefícios para você. E a Prefeitura faz nova sinalização para deixar o trânsito mais seguro. Aqui em Goiânia, obra iniciada é obra terminada. Prefeitura de Goiânia, trabalhando por você. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Forças de Segurança e Participação Democrática. Fabrício Rosa, nosso convidado ilustre, que está nos conduzindo nessa navegação de sabedoria. Rapaz, é isso, meu amigo. Que palestra que eu estou recebendo de você. Agora, eu acho que é o ponto-chave do que a gente tem para conversar e depois o que me parece na sua cabeça uma solução. Então vamos conversar um pouco sobre essa participação democrática que nós estamos tendo hoje. A polícia vem para dentro da discussão democrática dos movimentos que estão acontecendo. Eles estão aí à flor da pele. Eles recebem o presidente Jair Bolsonaro, eles criticam abertamente os governadores, eles criticam abertamente determinadas questões que são de ordem pública, né, que são de políticas públicas, e houve até um fato agora em relação ao 7 de setembro de que as polícias militares não atenderiam aos governadores caso houvesse uma manifestação das Forças Armadas, de uma intervenção, e elas estariam do lado do povo, do lado... É uma bagunça. Você Sim. poderia nos ajudar a Sim. entender tudo isso? Esse caos? Bem, de maneira muito humilde, vou começar e cautelosa. Cautelosa. Começar falando pela questão da participação, porque a gente falou muito da participação do povo na polícia. No Brasil quase não existe e deveria existir. Mas a gente vai falar agora da participação da polícia na democracia. Primeiro, eu acredito que os policiais têm que ter o direito de participar das discussões políticas. Nós estamos vivendo nesse momento com um novo Código Eleitoral, uma proposta de novo Código Eleitoral, e ali dentro tem uma tentativa de exclusão do policial da participação política. Eu não concordo com essa tentativa de exclusão, porque nós também somos cidadãos. A polícia não é neutra, a polícia não é despolitizada, e muito menos os militares. Os militares já participaram da história da nossa política em vários momentos diferentes, dando golpe ou participando indiretamente. Você sabe quantos militares tem hoje no governo federal? São mais de 7 mil encargos 7 mil importantes. encargos. Sim. Então, eu não sou a favor civis, dessa proposta de quarentena, nada porque, de na verdade, quantidade. isso é uma tentativa de exclusão de policiais da discussão. Porque 5 anos, a minha única fonte de renda é a polícia. Eu tenho atividade exclusiva, eu não posso fazer outra coisa. Então, na verdade, eu ficar 5 anos sem receber para depois me candidatar, nem saber se vou ser eleito, isso é uma exclusão de policiais da política, eu não sou a favor. E é importante ressaltar algo também. A polícia não é uma pedra monolítica onde todo mundo é da extrema-direita, isso não é uma verdade.
Na polícia tem gente da esquerda, da extrema esquerda, do centro, da direita, gente que não gosta de política. Tem pessoas de todos os formatos diferentes dentro da polícia. Nós já tivemos muitos militares também, além de policiais, que participaram de levantes, de revoluções, Coluna Prestes, Lamarca. Só na ditadura militar foram 6.700 policiais ou militares que foram perseguidos. Isso a Comissão Nacional da Verdade demonstra, tem um relatório específico sobre policiais e militares. Então a polícia também é política e tentar falar que ela é neutra, isso não é uma verdade. Eu sou a favor da polícia participar, mas a polícia tem que ser civil. A polícia não pode ser militarizada. Por que um policial civil, na sua concepção, teria maior condição de participação democrática do que um policial militarizado? Bem, o policial militarizado, ele é impossibilitado de discutir. É aquela questão da subjetividade que você disse? Esse é um elemento. Uma padronização. Além de todos esses elementos, o reflexo disso é que o policial militar, ele é impossibilitado de discutir a sua própria instituição. Ele é escravizado de um pensamento hegemônico. Não é que ele não pode até ter um mínimo de liberdade de expressão, ele até pode ter um mínimo, mas dentro do pensamento hegemônico. Se ele sai do pensamento hegemônico, ele é punido, ele é perseguido. Isso significa que não há pensamento divergente nas instituições militarizadas. Então, o militarismo, devido à necessidade desse padrão para enfrentar a guerra, dessa unidade de comando, dessa unidade de pensamento, dessa padronização para enfrentar a guerra, porque no momento de guerra tudo isso é importante, o militarismo impede o pensamento divergente. E nas polícias civis, o que a gente vive é a experiência do pensamento divergente. Tanto é que eu estou aqui, sou policial rodoviário federal, não vou ser punido por estar falando isso aqui. Possivelmente um coronel da polícia militar ou um soldado não poderia falar isso, ou teria que seguir a cartilha do pensamento hegemônico. Então, eu acredito numa polícia onde os policiais são civis, são cidadãos, podem participar, mas participar sem armas. Então pode ir para manifestação? Claro que pode. Ele pode. Só que ele deve ir sem armas. E fora do horário. Segundo, fora do horário de serviço. Terceiro, sem utilizar nenhum símbolo, nenhum signo, nenhuma simbologia da polícia. Ele vai com a natureza de cidadão. Ele vai com a natureza de cidadão. Ele vai exercer a cidadania. E aí isso para mim vale inclusive para as redes sociais. Policial militar não deveria estar, nem policial algum, se manifestando nas redes sociais enquanto um agente do Estado, usando uniformes, simbologias, nomes, coronel, major, isso vale para os delegados, inclusive. Eu acho que ninguém tem que se aproveitar desses nomes para falar que é político, porque isso é utilizar da força do Estado. Então ele vai como cidadão. Ele é o João da Silva, ele não é o coronel, ele não é o soldado. Essa é a minha visão. Sem nenhuma simbologia, sem nenhum signo, sem arma, nem na rede social, nem na manifestação pública, nem nada. A partir daí ele é um cidadão desprovido desses privilégios. Eu te acompanho nas redes sociais. Sim. E te acompanho. Você foi candidato a? Eu já fui candidato a vereador e a senador. E eu já te acompanho há mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que tem uns 10 anos que você trouxe essa sua imagem. Eu nunca te vi fardado. Eu nunca vi em nenhuma rede sua, eu nunca vi você... tanto é que essa foi uma coisa que foi importante para convidá-lo. Né? Você faz o seu trabalho, você é um policial, fiquei sabendo agora, hoje, no programa, que você, inclusive, é da reserva da Polícia Militar, e que você é um cidadão pensante. Sim. E vem aqui exercer a sua cidadania. Sim. Mas é isso, é o que eu acredito, nós ainda estamos um pouco distantes disso, mas vamos chegar lá. Em relação ao 7 de setembro, foi criado, especialmente pela esquerda, um ambiente de muito temor com a polícia, mas é importante dizer que todos os policiais, especialmente a polícia militar, as guardas municipais, são retirados das camadas médias da sociedade, das camadas pobres da sociedade. Ninguém vai colocar o seu cargo, a sua história, a fonte de sustento da sua família em risco na perspectiva de um golpe. Então, não houve, da parte de policiais militares, até onde eu soube, essa ação, essa atividade golpista. Não houve. Segundo ponto, a metade ou mais da instituição estava trabalhando no dia. É claro que há escalas extras, chamamentos extras, convocações extras para todo mundo num ato desse tamanho. Então, os policiais estavam trabalhando, os policiais não vão colocar a sua história em risco. Existe ali um grupinho golpista? Existe, tal qual existe nos médicos, nos juízes. A esquerda anda comentando que a Polícia Militar do Distrito Federal foi conivente com a ocupação da esplanada pelos caminhões e ônibus. Você acompanhou alguma coisa nesse sentido? Sim, acompanhei. Você acha que houve conivência?
A polícia não é neutra, como eu venho falando desde o início. A polícia não é neutra. Sim, a polícia trata de maneira diferente as manifestações de esquerda e de direita, justamente por essa absoluta falta de compreensão da desigualdade estrutural do nosso país. Acredito que haja um tratamento diferenciado para as manifestações pró-Bolsonaro, porque os policiais se identificam com o discurso. Inclusive, um discurso de proteção à polícia. E porque a esquerda também é culpada porque abandonou os policiais no próprio discurso. Abandonou os policiais. É o que eu venho dizendo para muitas pessoas que têm um vínculo, que a gente tem algum acesso, de que a pior coisa que existe é quando você abandona. Sim. Fabrício, muitos colegas do campo progressista discutem comigo por que é que eu abro discussão com o meio evangélico, com o pessoal de alguma posição extremista. Eu falo, mas se eu que sou evangélico, eu que sou pastor, se eu não for lá conversar, quem que vai conversar? Sim. Quem vai trazer dentro da linguagem? Olha, vamos conversar dentro do Novo, do Antigo Testamento? Vamos conversar dentro dos princípios que nos conduzem moral e ética, dentro do princípio de família que nós temos. Dentro desses princípios, vamos conversar, vamos ver a verdade absoluta não há, mas há uma posição que eu vejo, uma posição que você vê, vamos discutir esse assunto. Sim. Eu acho sim que houve um abandono em relação às forças de segurança e uma incompreensão. Sim. E aí eu vou jogar já um outro tema, sobre a questão da violência, da força. Há alguns momentos em que a força é justificada? Sim, mas só para concluir, porque a gente falou várias vezes de desmilitarização, e quando eu falo que a esquerda abandonou, por exemplo, em 2009 existiu a única Conferência Nacional de Segurança Pública do Brasil. A saúde já está na 30ª, e a assistência social também, nós fizemos uma em 2009. E nessa conferência, 80% dos policiais foram a favor da desmilitarização. Foi feita uma pesquisa enorme pelo IPEA com mais de 20 mil policiais, mais de 80% era a favor da desmilitarização. Então, o que acontece? A esquerda não fez as mudanças estruturais que são necessárias para a segurança pública. São várias. Uma delas é a desmilitarização. E aí eu quero falar para você que está em casa. Desmilitarizar não é acabar com a polícia. Desmilitarizar não é tirar as armas dos policiais. Desmilitarizar não é tirar os uniformes dos policiais. Tanto é que são mais de 17 mil corporações nos Estados Unidos e nenhuma é militar. E na Europa também, 95% são por civis. Enfim, no mundo democrático, 95% das polícias são civis. Desmilitarizar significa não fazer uma formação para a guerra, significa não ter um tribunal próprio, o senhor que é advogado sabe, não é uma justiça própria, uma legislação própria, um regimento disciplinar que fala que se tiver com o botão desabotoado, vai ser ficar preso 10 dias. Um código penal próprio. Um código de ética, um código penal próprio. Desmilitarizar é tirar a pessoa daquela vida que ela acha que ela está naquela bolha militar e colocar na bolha de todos nós, na bolha civil. Aqui nós somos civis e nós vamos resolver o nosso problema não com as forças da guerra, mas com a força da mediação do conflito. Desmilitarizar é tão somente isso. Desmilitarizar não é acabar com a polícia, não é nada disso. Então, há algumas vertentes de esquerda que querem acabar com a polícia. Existem vertentes... O que eles imaginam que vai ficar no lugar? Não existe como acabar com a polícia num mundo que tem violência. Então, já incluindo a sua questão, a sua segunda questão. Nós vivemos num país que é profundamente violento. São mais de 50 mil homicídios que acontecem. Aquela coisa do brasileiro cordial, você não acredita? De forma alguma. Cordial para malandragem, talvez. Esse brasileiro cordial, na minha perspectiva e na do Gessé de Souza, é o brasileiro destituído de direitos, de patrimônio, de bens da vida, de recursos. E ele está naquele lugar que o Marx ia chamar de lumpenproletariado, mas naquele lugar tão subalterno que ele vai precisar negociar. Ele vai ser esse cordial porque a única coisa que lhe sobra é tentar sorrir para conseguir um mínimo de mendicância da vida. É isso. Mas voltando, o nosso país é violento. A polícia brasileira, ela só descobre 10%, por exemplo, falando de homicídios, 10% da autoria de crimes. 50 mil pessoas perderam a vida ano passado. A nossa polícia, nós, enquanto país, conseguimos descobrir 5 mil homicidas, 45 mil ninguém sabe quem foi, não vai saber nunca, porque é pobre, porque é da periferia. Então, esse é o problema desse modelo arquitetônico, dessa arquitetura de polícia. Então, o país é violento, a polícia também é muito violenta, e o que nós temos que fazer é construir uma nova arquitetura que não intensifique a violência.
É um povo profundamente passional, de uma desigualdade nojenta, o que é a principal marca do nosso país é a desigualdade. Então é construir um modelo que não intensifique e replique as desigualdades e a violência. E esse é o nosso modelo de polícia atual. É um modelo que intensifica as violências, que o cara é negro, que o cara é pobre, ele é muito mais violentado. Então é criar um novo modelo diferente desse. E aí isso passa pela participação democrática de mão dupla, da sociedade na polícia e da polícia na sociedade. Há uma discussão muito grande em relação a que a própria polícia ela também é vítima do sistema. Nós temos ainda alguns minutos. Você consegue nos ajudar? Você já trouxe muito essa percepção. Sim. Mas eu quero trazer um pouco dessa humanização. Uhum. As condições em que esse policial é colocado. A gente percebe, por exemplo, aquele policial do Rio de Janeiro, ele é colocado numa estrutura de guerra permanente e não há nenhum tipo de apoio psicológico ou, pelo menos, um apoio muito tímido. Você poderia tratar isso um pouco conosco? Sim. Em Goiás também, não é só no Rio de Janeiro. Aqui em Goiás, ao contrário do que muita gente pensa, nós vivemos um estado que é mais violento. O estado de Goiás ele tem um índice de homicídio superior ao número de homicídios do Rio de Janeiro. Todos os mapas da violência e outros estudos importantes demonstram que aqui o nosso número de pessoas mortas para cada 100 mil habitantes é superior ao do estado do Rio de Janeiro, muito superior ao de São Paulo, que é um dos estados mais seguros. Então, e o policial militar é colocado nessa condição de ser o algoz, de ser o herói. Essa figura do herói ela é complicada, porque o herói ele não morre, só que na prática o policial morre. Então, na verdade, o policial ele tem que ser visto enquanto um trabalhador, que é digno, que deve ter direitos, que deve ter uma carga horária máxima. Quando a gente fala de desmilitarização, é isso, é colocar na legislação civil com uma carga horária máxima. O policial militar não tem carga horária máxima. Quando vai fazer a hora extra, que na verdade é um trabalho que vai deixar ele muito mais cansado, recebe menos do que o cachorro, não sei se você sabia disso, o cachorro do governo de Goiás, o cachorro mesmo. Ele recebe a hora do cachorro é muito maior do que a hora do policial, sim. Então, o policial também é vítima disso. Uma questão, por que os policiais militares não usam cinto de segurança? Todos os outros policiais usam. É justamente essa visão de que ele é um herói, de que ele não vai morrer. Quando a gente tem visto policial militar morrer em acidente de trânsito. Então toda essa simbologia depõe contra ele, contra a vida dele. A demora que aconteceu, por exemplo, de proteger em relação à Covid. Sim. Parece que houve um atraso aí de 40, 45 dias. E aí em tudo. Suicídio, o número de suicídio nos policiais é 4 vezes maior do que a média da população. O número de depressão é 5 vezes maior do que a média da população. Então é claro que um policial é vítima de tudo isso. Então quando nós falamos isso, nós não estamos querendo criminalizar um policial individualmente, não é isso. É querendo repensar um modelo, um sistema, para que seja bom para o policial e para que seja bom também para a sociedade, especialmente a comunidade periférica e pobre. Fabrício, eu vou deixar agora, você tem 1 minuto para deixar isso, 1 minuto e meio para deixar as suas considerações finais. Em matéria de participação democrática e forças de segurança, qual é o caminho que nós devemos discutir para o ano que vem? Bem, acredito, como eu já disse, os policiais devem participar da formação da democracia brasileira. É preciso que haja mais instâncias de controle. Nós temos pouco controle no nosso país. Isso aqui não é ser contra a polícia, eu acho que quem tem muito poder tem que ser muito controlado, tem que haver um controle proporcional. Isso significa maior incidência do Ministério Público nesse controle, corregedorias que sejam independentes, isso eu acho também para médicos, enfim, para todos, corregedorias independentes e não dentro da própria polícia, mais participação da sociedade na polícia e, por sua vez, mais dignidade para os policiais, melhores salários para os policiais, melhor estrutura para que todos nós possamos fazer um bom trabalho. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.